Afinal de contas, que buscamos todos nessa palpitante e fecunda questão do Espiritismo? Esclarecermos-nos. Antes de mais nada, buscamos a luz, venha de onde vier. E se externamos a nossa maneira de ver, não se trata de uma opinião pessoal, que pretendamos impor aos outros. Estamos hoje com mais um episódio super especial. Aproveitei uma passadinha rápida em Salvador. Para estar com minha grandíssima amiga Luziane Bainha, que para mim não é Luziane, para mim é Lu. Para quem não conhece, Lu é uma grande trabalhadora do movimento espírita aqui de Salvador. E a gente já se conhece há bastante tempo, para não dizer encarnações. Verdade. Seja muito bem-vinda, estou muito feliz de estar aqui com você. Olá a todos, eu agradeço imensamente essa oportunidade. É um projeto muito especial de nos convidar à reflexão e ao estudo. E para mim é um prazer enorme, é uma honra poder participar, estar aqui ao lado da minha amiga e irmã, que para mim não é Larissa, é Lari, e que a gente se conhece com certeza há muitas encarnações. Então, juntas aqui nesse momento é algo muito especial para mim. Muito obrigada. Muito obrigada. E a gente hoje vai falar de um tema bem interessante. Eu já tinha lido antes mesmo, porque esse texto está em outra publicação também de instruções de Allan Kardec ao movimento espírita. E aí, quando eu me deparei com ele na Revista Espírita de 1858, que é a que a gente está estudando, eu falei, perfeito, e vou jogar para alguém de confiança, porque o tema é polêmica espírita, e aí, polêmica, a gente tem que ter cuidado para não gerar mais uma polêmica em cima da polêmica. Com certeza. E o nosso codificador, ele é super assertivo, assim, direto, claro, como sempre. Seguro. Mas, exatamente, e especialmente nesse artigo, está lá no mês de novembro, não deixem de ler o artigo. Eu vou, inclusive, trazer alguns trechos, mas é daqueles, assim, especiais. É daquelas pérolas que a gente tem que ter ali de cabeceira para a gente não se perder, né? Verdade. Eu queria fazer diferente do que eu fiz nos outros episódios. Nos outros episódios especiais, vocês devem lembrar que eu fiz perguntas. Nesse, eu separei uma pergunta para o final, mas eu gostaria de ler alguns trechos e queria os seus comentários. O que você acha sobre isso? O primeiro trecho está logo no início do artigo. Kardec diz assim: perguntaram-nos muitas vezes por que não respondíamos em nossa revista aos ataques de certas folhas contra o Espiritismo, em geral, contra os seus partidários e por vezes mesmo contra nós. Cremos que, em certos casos, é o silêncio a melhor resposta. Além do mais, há um gênero de polêmica do qual tomamos por norma nos abstermos, a que pode degenerar em personalismo. Eu fiquei super assim, sabe, assim, abatida assim, com esse trecho, porque concordo plenamente. Mas é até, assim, do nosso estágio evolutivo ainda de seres imperfeitos, quando alguém nos ataca ou quando alguém diz algo contra nós, o nosso primeiro movimento é querer contra-argumentar, provar que a gente é inocente, que a pessoa está enganada. E, obviamente, imperfeita que sou, eu fiz assim, mas Kardec, como assim? Eu não posso me defender, eu não posso dizer, opa, você está aí tá entendendo tudo errado. E ele deixa claro a questão do silêncio e depois ele diz para não degenerar em personalismo. E aí eu queria saber o que é que você comenta pra gente. E isso é um sentimento muito natural mesmo. O que você coloca é algo que é o primeiro momento nosso, o que a gente sente e vem aquela ebulição para querer devolver, até porque é a doutrina que nós somos apaixonados, que nós amamos. Então, alguém falar contra a doutrina, agredir a doutrina, e isso demonstra o quanto o codificador ele faz parte da equipe do Espírito de Verdade. O quanto ele já veio preparado
para não ter personalismos, para saber realmente separar e não confundir, porque se ele não silencia, ele poderia atrapalhar a própria divulgação da doutrina. Porque quando a gente entra em uma polêmica, em algo que é tão pessoal, nós deixamos de lado valores tão importantes. No calor da discussão, nós ofendemos, nós agredimos, nós diminuímos a outra pessoa, e ele, como representante de uma doutrina, iria macular a imagem dessa doutrina se ele apresenta isso. E ele não ia estar sendo um representante de uma doutrina de amor, de compreensão, de indulgência. Então, ele é muito sábio quando ele diz que o silêncio deve ser o adotado e que não é fácil. Adotarmos o silêncio requer muita maturidade, né? Requer muita reflexão em torno disso e saber a exata missão que exerce. Então, acho que ele aí deu um exemplo de ausência de vaidade, ele deu um exemplo de humildade, mesmo sendo o representante principal, a grande defesa da doutrina, ele deixa que a doutrina responda por ela mesma, né? Lá adiante ele até fala de que o que ela já vem se alastrando e o lastro dela já demonstra naturalmente a firmeza e o objetivo pelo qual ela veio. Então, acho que ele traz muito ensinamento nesse trechinho aí, de como é que a gente deve lidar com as coisas pessoais, né? No dia a dia, nas nossas dificuldades, mas principalmente em nome da doutrina. Não vale a pena, em nome da doutrina eu vou discutir, em nome da doutrina eu vou colocar, que cai no personalismo e sai da figura do espiritismo para adentrar na figura pessoal e aí realmente cai em descalabro. Feio, né? Exatamente. E aí, em seguida, ele traz um outro trecho em continuidade que ele vai fazer uma diferenciação entre os tipos de polêmica e aquelas em que ele se coloca assim e aquelas outras que são essas do personalismo e tal, em que ele silencia e diz assim, olha, não dá para eu levar para o lado pessoal, porque eu vou acabar derrapando e se eu estou representando a doutrina, como você falou, eu vou levar junto. Perfeito. Mas aí agora eu queria falar desse outro tipo que ele fala que não. Tem um tipo que vale a pena responder e a gente precisa estar atento a essa diferenciação, né? Ele diz assim, entretanto, há polêmica e polêmica. Há uma ante a qual jamais recuaremos. É a discussão séria dos princípios que professamos. Contudo, aqui também deve ser feita uma distinção. Se se trata apenas de ataques gerais dirigidos contra a doutrina, sem um fim determinado, além do que de criticar, e se partem de pessoas que rejeitam sistematicamente tudo quanto não compreendem, não merecem a nossa atenção. O terreno diariamente ganho pelo Espiritismo é resposta peremptória e lhes deve provar que os sarcasmos não têm produzido grande resultado. Então ele está dizendo assim, ó, tem polêmicas e polêmicas. Quando a pessoa levanta até um tema, porque às vezes a polêmica é a questão do tema, né, trazer um certo alvoroço, ser palpitante. Ele diz, tudo bem, eu falo do que você quiser. E eu respondo o que o Espiritismo diz sobre o tema que você quiser. Até porque vários assinantes perguntavam a ele, aconteceu um caso assim, né? Como a gente já viu aqui o fantasma da senhorita Clairron, e vários casos que saíam às vezes no jornal da época, e ele coloca lá na revista, diz, o Espiritismo explica dessa forma, diz isso, diz aquilo, mas é diferente quando é, na verdade, uma banana para você escorregar, uma casca de banana de, né, querer, na verdade, a pessoa não está disposta a saber, ela está atacando. Isso. E é isso que eu queria também saber o que é que você nos diz. Nesse trechinho, ele nos ensina também a utilidade do tempo. No que é que você deve debruçar sua preocupação. Então, ele tem a maturidade de distinguir o que vale a pena responder ou não. Eu fico pensando no trabalho hercúleo do codificador daquela época, sem os recursos que nós temos hoje, sem as formas de triagem para isso. Era ele mesmo que fazia todo esse trabalho, essa dedicação de separar e verificar. Responder à mão. Responder. E ele coloca, ele conclama e diz que o objetivo da revista é esse, atender mesmo. Só que ele não vai perder tempo com o que não merece que se perca tempo. E isso é perfeito, porque às vezes a gente perde energia,
perde tempo tentando convencer, o que é um processo do ego, né? Tentando convencer, tentando ludibriar aquela situação, e não vale a pena, é perda de tempo. Então ele coloca que há polêmicas e polêmicas por conta disso. E quando ele conclama, é muito natural, uma doutrina que está nascendo. Tanto que ele faz a revista para que seja uma tribuna livre, um laboratório mesmo, de discussão, de reflexão, de amadurecimento. Então ele se coloca tranquilamente, ele se expõe a isso, mas ele não está pronto ali para perder tempo. Então, se é algo que é uma discussão, que é saudável, que é aquela coisa, eu posso estar contraditório, mas ao respeito, isso aí está mantido constantemente. Eu costumo analisar, até por aspectos profissionais, que quando falta ao ser humano argumento, ele parte para um estágio de agressão ao outro. Ataque ao outro. Então, havia aí, o codificador identificou, muitas pessoas que desconheciam o espiritismo e só queriam rebater simplesmente por ser uma coisa nova, por dizer não gosto, não quero, mas não se predispunha a conhecer e fazer perguntas mesmo dentro daquilo, que tivesse procedência. Então, ele até nos conduz a essa percepção quando traz esse texto em novembro de 1858, de forma brilhante. Maravilha. E agora eu queria trazer uma pergunta mais em relação à sua experiência pessoal com o tema. E aí eu compartilho um pouco da minha experiência e até por sermos amigas, eu sei que você também já passou situações assim. São situações de dois lados. Um lado é quando a gente está como público. Então, a gente sabe que uma coisa é a doutrina espírita e uma coisa é o movimento espírita. Nem sempre o movimento espírita caminha sob as diretrizes da doutrina espírita. Com essa questão especialmente de mudança de cidade e até de viagens, eu sempre busco conhecer casas espíritas quando eu tenho essa oportunidade de viajar. Às vezes a gente vai numa casa espírita e fala assim: cadê Kardec? Cadê o codificador? Cadê Jesus? E ver na fala de alguns palestrantes, de pessoas que estão conduzindo um estudo, alguma coisa assim, coisas até mesmo chocantes. Não em termos de temas, assim, de coisas superficiais, às vezes de coisas muito sérias, de orientações que vão realmente de encontro à proposta de amor, de caridade, de respeito, de tudo isso. Isso acontece, existem até vídeos no YouTube de palestras com coisas assim, às vezes, que você fica arrasada de assistir, de ver, de saber que as pessoas estão nesse caminho. Só que chegam pessoas, enquanto público, assim como você, que não conhecem aquilo, que estão ali desprevenidas e que não têm nenhum tipo de base para falar: isso não é a proposta, isso não é a doutrina espírita, isso é uma outra coisa, isso é uma mutação daquilo. E quando é um grupo que você tem a oportunidade de se colocar, eu já passei algumas vezes por mini infartos de ficar assim, chegar a ficar vermelha e não saber o que eu faço. Eu me coloco ou eu não me coloco? E aí vem a questão do estágio evolutivo. Eu não tenho equilíbrio de me colocar sem vir aquela emoção que tá ali de: meu Deus do céu, a pessoa tá falando um absurdo. E aí vou me colocar e vou me desequilibrar, e será que eu também não vou estar me colocando superior, tipo assim, eu vou falar aqui que eu que sei, e aí vem o meu ego que tá traiçoeiro, sabe? Já vivi muitas vezes esse conflito. Isso é uma pergunta. E a outra pergunta é a gente no lugar da pessoa que está fazendo o estudo, ou a palestra, ou qualquer coisa do tipo, o expositor, e que muitas vezes vem certas perguntas que não são dúvidas, que não estão nesse são grupo. Capciosas. Que é assim, eu tô incomodado porque é você por algum motivo, eu tô incomodado com você e eu quero fazer uma pergunta para derrubar. Isso acontece, não acontece? Muito Já aconteceu também várias vezes. E aí também você tá numa posição que você precisa responder. Isso. E também bate no nosso, né? Porque de alguma forma bate no nosso orgulho também. A gente percebe quando está sendo atacado. E aí, diante dessas orientações do codificador, como conciliar as orientações, o nosso posicionamento e a nossa imperfeição de também desequilibrar, né? Em algumas dessas situações. Perfeito. A gente sempre reflete muito sobre uma passagem que
pertence ao espírito Joana de Ângeles na sua história enquanto Joana de Cusa. Quando Joana vai a Jesus falar sobre o esposo dela, e fala que ele não condiz e não coaduna com a doutrina cristã, Jesus pede para ela serenidade, mas não deixa de aconselhá-la para que sempre que ela tenha oportunidade, que seja até um movimento dele para a busca ou curiosidades acerca da doutrina, que ela esclareça, que ela não silencie nesse instante. Então, que ela, em momentos anteriores, não tentasse impor a doutrina para não polemizar, mas no momento que houvesse essa movimentação, que ela sim esclarecesse. Então, quando a gente está como público, que a gente chega na casa espírita, a nossa manifestação no sentido de dizer alguma coisa, de esclarecer alguma coisa, eu costumo me posicionar só quando eu sou acionada. Então, se eu for acionada, Luziane, o que é que você acha a respeito disso? Eu vou dizer qual é o nascedouro, qual é a nossa base, que é a codificação, que são as obras complementares sérias. Uhum. Então, nós costumamos nos posicionar dessa forma. Eu tenho muito respeito pela forma como cada pessoa costuma conduzir a sua fé, o seu caminho em relação à religião. Apesar de discordar, já estive em casa que nós olhamos práticas que não você procura na codificação onde está isso, não existe, né? E às vezes a pessoa nos conta assim com tanta felicidade e a gente faz aquela cara de paisagem, né? Mas é o respeito que a gente tem de ter em relação ao outro. Com certeza. E porque também não fomos acionados para falar. É diferente quando estamos na posição de condutor da mensagem. Ali não é Luziane, não é Larissa, são os divulgadores da doutrina. Então, se nós somos divulgadores da doutrina, quem está falando através de nós é o codificador, é Joana de Ângeles, é Emmanuel, é André Luiz. São as autoridades espirituais que podem falar a respeito disso. Então, nós falamos sempre seguindo e citando, para não parecer que é a sua opinião. Que é a minha opinião. Porque, por exemplo, da mesma forma que quando eu chego na casa espírita, eu vou fazer uma palestra, eles me mostraram um celeiro de trabalhos com os quais eu percebo que não tem nenhuma sintonia com a doutrina, mas também tem diversos outros que eu não conheço. E na minha fala pode parecer que eu estou tentando agredir este formato de comportamento. Então, eu tomo o maior cuidado para que, sabendo ou não sabendo, eu cite a fonte de onde veio e qual é a orientação. E aí volta para a primeira parte de Kardec, o silêncio, né? Se são coisas que estão neste viés, não merece a nossa atenção. Eu tive uma experiência, e eu compartilhei com ela, de estar num outro local, não aqui na cidade de Salvador, e eu fiz toda uma exposição, e o palestrante que veio em sequência abandonou... O palestrante. Exatamente. Assim, não foi o público. Não, o palestrante. Ele abandonou o tema dele, que era lindíssimo, e que tinha todo um comprometimento com a doutrina, abandonou o tema dele para, na palestra dele, mostrar todos os pontos que ele pudesse contrários à minha exposição, sendo que tudo que eu falei estava respaldado em Joana, em Emmanuel Filomeno de Miranda, eu sempre citei. Então, se ele estava divergindo, ele não estava divergindo de mim, ele estava divergindo da doutrina, né? Então, eu fiquei olhando e acontece essa movimentação, né? E você assim, sentada ali, e eu sentada ali, não podia levantar, porque ia ficar deselegante. Pelo que você me contou, ele não é assim, o conteúdo dele, ele dizia o seu nome. Ele dizia meu nome, dizia como Luziane abordou e atacava. Só que não era eu que tinha abordado, né? Eu estava respaldada, como eu disse. Você precisava se descolar do personalismo. Exatamente. E isso é tão difícil, né? É muito difícil. Porque vem uma coisa assim, né? É muito complicado. Muito difícil. Mas eu acho que o codificador nos mostra exatamente isso, né? A gente tem que servir a doutrina. E servir é como Jesus disse, que servir é para ser menor. Não é para ser o maior. Quando nós vamos lá à frente, não pode ser Larissa, Luziane. As pessoas têm de lembrar de Jesus, de Kardec, dos grandes espíritos, né? E não da gente. Perfeito. O nosso tempo já acabou. Infelizmente. A gente vai desligar o vídeo, mas eu vou continuar aqui de papo, ainda bastante tempo. Que bom. Muito obrigada, Luísa. Eu que agradeço imensamente. Fiquei muito feliz e à vontade. Ai, obrigada. Muito obrigada e até o próximo episódio. Tchauzinho. Até mais.